Fala aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem? Como eu sei que vocês gostam de vídeos com comparativo, hoje eu trouxe 6 fundos imobiliários de um dos setores que mais apanhou durante a pandemia. É um setor que ainda não inspira confiança de alguns investidores, mas que tem sido recomendado por algumas casas de análise. Eu tenho sempre o pé atrás com casa de análise. E aí, quer arriscar que setor é esse? Deixa aqui para mim nos comentários. E depois me diz se você tem fundos desse segmento, se não tem, se pretende comprar, se pretende vender ou não fazer nada. Lembrando que esse vídeo não é de forma nenhuma uma recomendação nem de compra e nem de venda, é apenas a minha visão como investidor. Aliás, esses fundos desse segmento estão todos com PVP muito baixo. Realmente é uma grande liquidação. E o que significa isso de PVP de 0,85, 0,72, 0,65 que a gente está vendo ali? O PVP significa preço sobre o valor patrimonial. E um PVP de 0,65, por exemplo, significa que o fundo está com desconto de 35%. Na prática, se uma cota vale R$100 e o seu PVP é de 0,65, significa que o mercado está pagando R$65 por um ativo que vale 100, portanto, abaixo do seu preço, o que pode ser uma boa oportunidade. Por que pode ser? Porque nem tudo que está barato porque necessariamente seja um negócio bom. Muitas vezes um PVP baixo esconde um problema grave dentro de um fundo. E nesse segmento específico sobre o qual nós vamos falar, o grande problema é sempre a vacância, o número de imóveis vagos, sem aluguel. E aí, já descobriu que setor é esse? Se você disse setor de lajes corporativas, então você acertou. Eu sou Alex Silva, você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Todas as semanas a gente faz um estudo diferente aqui sobre os fundos imobiliários. Eu venho compartilhando aqui as minhas experiências, faz 2 anos apenas que eu invisto, e se você se interessa pelo assunto fundos imobiliários, clica aí no botão de inscrever-se e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. No vídeo de hoje eu vou citar rapidamente 6 fundos e depois fazer um comparativo entre eles. E o primeiro fundo de hoje é o Vino 11, muita gente já conhece, seu patrimônio líquido é de 702 milhões de reais, são 10 imóveis distribuídos entre Rio e São Paulo, e ele já tem mais de 100 mil cotistas. Sua liquidez diária nos últimos 30 dias foi de 2 milhões, portanto é bem tranquilo, para comprar ou vender cotas desse fundo. E ele é um fundo praticamente sem vacância, a vacância é muito baixa, de 4% apenas. E um dos grandes pontos positivos dele é que 72% dos contratos são atípicos, ou seja, são aqueles contratos em que, caso o locatário saia do imóvel, ele precisa pagar todos os aluguéis que ainda vão vencer. Isso dá segurança para o fundo e para o cotista. 86% desses contratos são indexados pelo IPCA e 73% deles vencem somente depois de 2026. Esse fundo recentemente recebeu o prêmio de melhor FII de tijolo pela Infomoney, portanto não sou eu aqui que estou dizendo que ele é bom ou não vou discutir com a Infomoney. E ele recebeu esse prêmio graças à sua estratégia diferenciada e pelo retorno entregue aos seus cotistas. Lembrando que nos últimos 12 meses, o seu rendimento de dividendos, ou seja, o dividend yield, foi de 12,21%. Mas a gente não pode basear apenas no retorno dos dividendos. Até porque, veja aí, o gestor já mencionou que nos próximos meses a previsão aí de pagamento por cota será de 34 centavos. E se ele mantiver mais ou menos esse nível de pagamento, ele vai ter algo em 12 meses aí próximo de 9%. E por que ele teve 12% nos últimos meses? Porque ele teve um resultado não recorrente, resultado de uma venda de um imóvel, portanto a gente precisa sempre ver também de onde vem esse rendimento. Aliás, espero que essas informações possam ajudar meu amigo Thiago, lá do canal Aprendendo a Investir, que você está vendo aí. Ele investe em fundos imobiliários há apenas 3 meses, mas está compartilhando a sua experiência com outras pessoas. Vale a pena conferir o canal dele. Bom, e mesmo tendo recebido esse prêmio aí da Infomoney, o que aconteceu com o Vino aí nos últimos 3, 4 meses? A sua cotação despencou. A desvalorização já chega a 23%, mesmo com esse rendimento aí muito bom. Puxa, então o que foi que aconteceu? Bom, número 1, a perspectiva de diminuição do rendimento pode ser um dos fatores que derrubou aí a cotação, mas o fator mais determinante, na verdade, foi outro.
foi a aquisição da sede da Globo em São Paulo, que deixou a galera aí no veneno, principalmente aquelas pessoas que não gostam da Globo, que chamam de Globo lixo. Bom, você gostando ou não gostando, o fundo comprou, e aí muita gente acabou tendo que morder a língua e torcer pela saúde financeira da Globo. Muito se questionou a respeito, porque foi uma operação de sale and leaseback, que nada mais é do que a Globo vendeu a sua sede para o fundo, mas continuou lá pagando um aluguel para o fundo. Mas o maior problema que eu vejo dentro dessa compra é a concentração. Hoje, 39% aí do portfólio do fundo está representado por esse imóvel aí da Globo, o que, independente de você gostar ou não, não é um bom percentual. De fato, essa concentração acaba sendo um problema. Aliás, nos fundos de laje corporativa você vai sempre encontrar grandes problemas. O Vino não tem a questão da vacância, mas tem esse problema de concentração. E você, o que achou da aquisição desse imóvel da Globo? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião. O segundo fundo da lista é o XPPR, fundo que tem patrimônio de quase 600 milhões, apenas 4 imóveis aqui em São Paulo, e ele tem um pouco mais de 50 mil cotistas. Tem uma boa liquidez, mas o seu grande calcanhar de Aquiles é a vacância, 46%, portanto quase metade dos imóveis. Com isso, acaba prejudicando muito o cotista. Imagina que você tem 10 casas de aluguel, mas somente 5 delas estão alugadas. Você tem que arcar com o custo de toda a manutenção ou outros custos dessas outras 5 casas que estão desocupadas. E a mesma coisa acontece no fundo imobiliário. Quanto maior a vacância, maior o seu custo e menor a sua receita. A maior parte dos contratos é típico, 77% deles indexados ao IGPM e 57%, olha aí, vencem agora em 2022, portanto isso traz muita insegurança também para os cotistas. E 43% em 2023 ou depois. Temos aqui esses imóveis, né, com destaque para 2 deles ali na região de Alphaville, uma região que historicamente tem uma vacância mais alta mesmo, e ele tem esse edifício aí à direita, o Faria Lima Plaza, que é um desenvolvimento. Em breve ele deve estar pronto e gerando renda para o fundo, mas até lá fica realmente aí meio complicado de talvez entrar nesse fundo, a menos que você tenha muita esperança nele. Em 12 meses, a sua desvalorização foi de quase 14% e o dividend yield superior a 10%. Mas o rendimento vem caindo ao longo do tempo. E se ele mantiver o atual patamar de dividendos, pode ser que ele fique aí na casa dos 8,5% ou 9%. Nesse outro gráfico, a gente vê a evolução da vacância, né, que saiu de 20% em fevereiro de 2021 para os atuais 46%. Aliás, falando em vacância, tem um outro fundo aqui que gerou muita insatisfação aos seus investidores, que é o RECT 11, fundo de quase 800 milhões de patrimônio, 8 imóveis no Rio e em São Paulo e quase 80 mil investidores. Sua liquidez diária caiu bastante, é de apenas R$ 720 mil, e isso considerando os últimos 30 dias, e a sua vacância, que já chegou a 33%, hoje é de 16%. Esse é um ponto positivo. A maior parte dos contratos típicos, 76% deles indexados ao IGPM, e o grande ponto positivo dele é que os imóveis são AAA ou AAA, ou seja, são todos imóveis com alto padrão construtivo, com aquilo que existe de melhor em construção civil. Mesmo assim, esse fundo teve uma desvalorização superior a 22% nos últimos 12 meses, e o seu rendimento de dividendos foi de 10%. Agora, atenção aqui, esse RMG que a gente vê no relatório gerencial é a renda mínima garantida, que hoje é de 14,6%. Mas ali do lado direito, o que a gente vê? Que uma dessas garantias vence agora em março de 2022 e outra em junho. E isso já aconteceu lá atrás com o RECT. Teve um desses vencimentos e a partir do momento em que vence, o fundo não recebe essa receita. Portanto, ao menos que o fundo consiga locatários para essas áreas, o rendimento tende a cair e, consequentemente, pode ser que puxe a cota também. E a gente vê aqui, né, que desde o seu início, os dividendos vêm apenas caindo, o que muita gente espera que se reverta. Eu estou entre eles. Desses fundos todos que a gente vai falar hoje, eu sou cotista do RECT, mas não pretendo nem comprar nem vender agora, estou apenas observando, enquanto isso vou recebendo os dividendos e vou reinvestindo onde eu achar melhor. E o próximo fundo da lista é o HGRE, um fundo bastante tradicional, talvez o ponto forte aí seja a sua gestora, que é a Heading Griff. O patrimônio dele é gigante, né, de 2 bilhões de reais, são 19 imóveis espalhados por Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul,
116 mil investidores, a liquidez diária é superior a 2 milhões, mas a vacância é enorme aqui, de 26%. Contratos típicos, a maior parte deles indexados ao IGPM, e a gente vê aqui o gráfico, né? Atualmente está em 26%, mas historicamente ele sempre está acima de 20%, o que é um grande problema, né? Ou seja, 1/5 dos seus imóveis não está gerando renda para o fundo, e isso é um grande complicador. A maior parte dos contratos, entretanto, vai vencer depois de 2026, 74% deles, e do lado direito temos ali as revisionais, quando que ocorrem essas mudanças. O gestor comenta aqui, né, que boa parte dos resultados dos últimos 12 meses se deve a uma venda de um imóvel, o que gerou impacto direto aí na geração de caixa, assim como outras mudanças que têm ocorrido no fundo, mas que é provável que o fundo mantenha o patamar atual de dividendos de 69 centavos, o que vai dar mais ou menos aí um dividend yield de 6 a 6,5%, dependendo da cotação. Portanto, esse aqui é um fundo seguro, mas que não vai te trazer tanto retorno. A gente vê aqui que não tem muita oscilação dos dividendos, né? E que desde 2009 ele veio aumentando, mas chega um ponto ali de estabilidade e de lá para cá, de 2015, 16 para cá, ele veio caindo. E esses pontos fora da curva são resultados de vendas que o fundo tenha efetuado. Outro fundo com patrimônio milionário é o JSRE, fundo administrado pelo Banco Safra. Tem 2,4 bilhões de patrimônio, 5 imóveis, sendo 4 deles em São Paulo e 1 no Rio, 53 mil cotistas e uma liquidez diária bem bacana também. A vacância é um pouco menor aqui, 14%, contratos típicos, sendo 63% deles indexados ao IPCA. São muitos inquilinos, né, 58, de vários setores aí da economia, como a gente vê. Tem muito cliente bom, além do que imóveis de qualidade. Seus dividendos ao longo do tempo foram bastante irregulares, mas nos últimos 15 aí, a 18 meses, mais ou menos, eles têm sido pagos de modo bem estável, o que tem atraído a atenção de muitos cotistas que têm um perfil um pouco mais conservador e que não querem ter susto na hora de receber os dividendos. E o derradeiro é o BRCR, também um fundo bastante tradicional, assim como a HGRE, e ele é administrado pelo BTG Pactual. Patrimônio de quase 3 bilhões, 15 imóveis em 2 estados, Rio e São Paulo. São mais de 130 mil cotistas, uma liquidez bem bacana, mas a vacância está ali também, né, na casa dos 27%. 84% dos contratos são típicos e 60% deles indexados ao IPCA. A gente vê aqui 80% do seu portfólio é de imóveis ali A ou AAA, portanto imóveis muito bons. Mas o retorno aos cotistas não tem sido assim tão classe A. Nos últimos 24 meses, esse retorno foi negativo, de quase 27%, considerando tanto a cotação quanto os rendimentos, o que está deixando muita gente aí no veneno com esse fundo. Só nos últimos 12 meses, a desvalorização foi maior do que 19%, o que acaba anulando os ganhos aí de rendimentos. E agora vamos fazer um brevíssimo comparativo, olhando alguns indicadores. Quando a gente fala do dividend yield, o Vino teve o melhor resultado nos últimos 12 meses, só lembrando que ele teve resultados aqui não recorrentes, e que se ele mantiver aquele patamar de dividendos nos próximos 12 meses, talvez ele fique aí em torno de 9%. Em relação ao PVP, o que está mais barato é o BRCR, mas isso ocorre justamente porque a galera está no veneno com ele, e o que está mais próximo de 1 é o Vino, porque ainda tem gente disposta a pagar mais próximo do que o seu valor de face, o seu valor patrimonial. No quesito liquidez, tanto o Vino quanto o JSRE estão muito bem, e aí eu destaco também o HGRE e o XPPR, apesar aí de todos os problemas do XPPR. O BRCR também tem uma liquidez bem tranquila. Em relação ao número de cotistas, o BRCR é o campeão, e ele também é aquele que tem o maior patrimônio entre todos. Claro, a gente precisava entrar em alguns outros parâmetros, mas com tudo que a gente viu rapidamente aqui dos fundos e confrontando esses indicadores, na minha opinião, o que parece fazer mais sentido caso você decida comprar lajes corporativas é o Vino. Se eu tivesse que comprar hoje, provavelmente compraria cotas aí desse fundo imobiliário. Lembrando que eu ainda não sou cotista dele e isso aqui não é de forma nenhuma uma recomendação. Mas o que você achou? Qual deles você acha que se encaixa melhor na sua carteira? Ou você prefere estar longe do setor de lajes corporativas? Importante lembrar
que a diversificação é algo importante, algo salutar, mas caso você decida não comprar diretamente um fundo de lajes corporativas, pode comprar um fundo de fundos que vai identificar as melhores oportunidades, talvez seja até melhor, mais salutar para a sua carteira, se você estiver na dúvida. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço para deixar aquele like, compartilhar o conteúdo, e eu te espero na próxima semana para estudarmos mais um pouquinho os fundos imobiliários. Um grande abraço e até lá!